Bom, minha gente, hoje a gente vai comentar sobre o Casos de Família, né? De maneira definitiva, o programa agora vai assumir aí os sábados do SBT, a primeira vez, né? Que a gente tem um programa como Casos assumindo aí os sábados, né? Porque o Casos de Família sempre foi um programa diário, ele sempre foi exibido entre indas e vindas ao longo do tempo, ele sempre foi exibido na programação diária do SBT. Mas é a primeira vez que a gente tem um formato como esse, apresentado pela Cristina Rocha, sendo exibido agora semanalmente. E essa é uma mudança muito importante na grade de programação do canal. E isso envolve o Casos, que é apresentado pela Cristina Rocha, voltou, né, a ser apresentado por ela em 2025, após ela ter sido demitida, né, por não fazer lá o Tá Na Hora, e aí estava até bem fazendo outros tipos de conteúdos fora, mas a Daniela chamou ela de volta, e ela estava fazendo o programa tranquilamente diariamente, e agora tem essa novidade aí, que eu não sei se eu posso chamar de novidade, mas essa alteração que significa que o programa deixará de ser exibido diariamente e passará a ser transmitido apenas aos sábados, uma vez por semana. A mudança oficial acontece no dia 21 de fevereiro, logo depois do Carnaval. E isso faz parte de uma estratégia maior para os fins de semana da emissora. Não foi, nesse momento, fornecidos, né, detalhes sobre o que motivou essa transferência, nem sobre o que vai substituir o programa nos dias úteis, mas é bem possível que seja ocupado por um novo programa, tá? Uma nova revista que vai substituir o Aqui Agora, que está com seus dias contados. O Aqui Agora hoje é feito pela Dani Brand. A Dani Brand pode ser deslocada para o Alô Você, porque o Alô Você estava sendo feito pelo André Azeredo, que vai voltar para a Record. Ele acabou recebendo uma proposta financeira muito melhor, então vai voltar para a Record para poder assumir lá o Cidade Alerta aos sábados, também a reportagem, com uma situação financeira muito melhor que o SBT, e também de audiência. Então aqui agora pode ser substituído por esse novo programa aí, essa nova revista, que pode ter Brito Júnior no comando. E essa revista ela vai assumir metade ali da faixa das novelas mexicanas e também a faixa do Aqui Agora. Então, de 5 até 6 horas ou até às 7. Então, o programa deve ter aí, nessa nova revista, possivelmente, 1h30 a 2 horas de duração, dependendo do formato que a revista for. Tá? Mas o programa deixa os dias úteis e vai para os sábados. É uma decisão que afeta, sem dúvida alguma, o público que está habituado, né, ao horário tradicional, mas que busca refrescar, por parte da emissora, a programação de sábado. O Caso de Família é um dos programas mais antigos e duradouros do SBT, tendo começado em 2004, o que significa que já está no ar há mais de 20 anos. O programa, né, o formato dele se baseia em histórias reais contadas pelos participantes com interações intensas, né, um formato tipo de entrevista, tipo talk, tipo um talk show, entre a apresentadora e os convidados. E até mesmo o público, né, que participa ali, né, pela plateia, né, onde eles fazem as perguntas e também, eventualmente, por mensagens, né, que o pessoal manda. Né, mas, literalmente, é um programa fácil de fazer. Ela recebe ali os convidados, as pessoas que estão com seus problemas, tem um tema, e aí, os convidados daquele tema, meu marido está com outra, mas não quer sair da minha casa. Aí tá a mulher, a amante, né, a atual, o marido e a amante. Aí tem um bate-papo ali, tem a conversa, eles contam a situação e tentam, e aí mostra aquilo, né? E é um formato, sendo bem honesto, bem batido também, né? É um formato batido. Né? Porque literalmente, né, são pessoas ali que mostrando casos que são talvez reais ou não, não posso, né, afirmar com toda certeza se são reais mesmo, que contam ali situações, né, que acontecem na vida delas reais, né, situações verdadeiras, ok? E que, né, tentam resolver ali. Tem a doutora Anahi, que é uma psicóloga, né, que tenta aconselhar, e aí, enfim, é o que acontece literalmente isso. A Cristina fica em pé nessa posição que ela está aí, com essa plaquinha na mão, e vai entrevistando o pessoal. Literalmente é isso. O programa é inteiro só disso. Ela fica nesse lugarzinho aí. E essa estrutura, ela foi um sucesso ao longo dos anos e estava sendo um sucesso também diariamente, abordando temas familiares, conflitos, resoluções emocionais que ressoam com o público brasileiro. Mesmo com a mudança para os sábados, o canal garante que a essência do programa vai ser mantida, sem alterações significativas no seu conteúdo ou também no seu estilo. De acordo com o comunicado oficial do SBT, o Casos vai ser exibido logo após o programa Eita Lucas, né, de Lucas Guimarães, ocupando a faixa das 4 da tarde. Muito importante na programação, e essa posição estratégica pode ajudar a atrair um público maior nos fins de semana.
quando as pessoas, né, têm mais tempo livre para poder ver televisão. A decisão reflete um movimento de reorganização na programação do SBT, visando otimizar os horários e aumentar a audiência em dias específicos. Mas assim, é muito interessante, né, a gente notar como os canais de TV estão sempre ajustando, né, as suas estratégias para poder se adaptar às preferências do público e também, claro, da concorrência que a gente tem hoje em dia tão grande com as plataformas de streaming. O Casos, ele já passou por várias mudanças ao longo do tempo. Não é só essa que está acontecendo agora, que é uma mudança relativamente interessante, né? Deixar de ser diário para semanal, mas teve várias mudanças ao longo do tempo. Teve uma pausa na programação, quando a Cristina saiu, né, do programa, né, e naquele período a apresentadora ficou muito surpresa com a decisão, mas logo depois foi recontratada e ele voltou, né, com muita força, foi remodelado, novo cenário, novo formato, né, e voltou a ser exibido na faixa das 2 horas, 2h45, e esse formato tradicional foi que consagrou ele, tornando-se um clássico da televisão brasileira. Agora, com essa nova alteração, o canal espera que o sábado seja um dia igualmente bem sucedido, porque o Caso de Família tem uma história longa e muito variada em termos de audiência no SBT. Teve períodos de altos índices, que o consagraram como um dos pilares da emissora, e momentos mais difíceis, que levaram aí a pausas e mudanças. Desde a estreia em 2004, com a Regina Volpato, que foi a primeira apresentadora, o programa conquistou o público rapidamente, respondendo bem às histórias reais e ao formato emocional que Silvio Santos idealizou em segredo, mantendo níveis estáveis e altos durante os primeiros anos, consolidando-se como uma atração fixa nas tardes brasileiras. Com a chegada de Cristina Rocha em 2009, o programa passou por uma transição muito importante, mudando a abordagem das histórias para algo mais direto e com muita baixaria, né? Porque o dono não queria, porque o formato do Caso de Família com a Regina Volpato era um formato mais leve, mais pedagógico, né, mais de aconselhamento. A Regina Volpato tinha um jeito muito assim calmo, muito doce, né, de aconselhar. Então as pessoas contavam a situação, não tinha bate-boca, não tinha discussão, não tinha quebra-quebra, sabe? Porque hoje e depois quando a Cristina Rocha assumiu, isso passou a ser incitado, né, para poder gerar audiência, porque o programa com a Regina Volpato, talvez pelo Silvio não estava dando ibope, e ele queria tiro, porrada e bomba, né? O dono do baú queria discussão. E aí, esse formato de baixaria foi, digamos assim, mostrado e passou, né, a ser visto e notado muito com a Cristina Rocha em 2009, quando ela assumiu e ajudou a manter uma audiência sólida nos anos seguintes. Nos primeiros anos com a Cristina, os índices ficavam na casa dos 4 a 6 pontos na Grande São Paulo, considerado bons para o horário e também para o padrão do SBT na época. Em 2016, o Casos de Família viveu um dos seus melhores momentos, com pontuações altas que incluíram recordes anuais, chegando a 10,1 pontos em dias específicos e médias de até 7,5 no painel nacional de televisão. Ou seja, marcava uma audiência chegando quase beirando os 8 pontos, 10 pontos para um programa como esse batido, né? Foi realmente uma fase muito interessante para o SBT não todo, porque o SBT naquele período ainda estava na vice-liderança, né? O Silvio só tinha um pouco de dificuldade com a parte ali do início da tarde, com, né, a Hora da Venenosa, né, caindo em cima, né, a Fabíola Heifetz, né, com o balanço geral ali na Record, alcançando a liderança, né, foi até um dos responsáveis por tirar do ar o video show da Globo. Então o Silvio criou, né, até o Fofocando nesse período, mas o Caso de Família nesse tempo teve uma fase muito boa, e essa fase ela foi impulsionada por mudanças de horário que evitaram concorrência direta com outros programas fortes, como o Balanço Geral da Record. E o programa se tornou vice-líder em várias ocasiões. Em 2017, ele continuou forte, com episódios que geravam um crescimento de até 19%, após os momentos de barraco e conflitos intensos no ar, mostrando que o público respondia bem ao conteúdo emocional e polêmico. Nessa época, as médias diárias frequentemente ficavam acima dos 6 pontos, consolidando Casos como uma das maiores audiências do SBT nas tardes. De 2018 a 2019, o programa mantinha níveis altos, com episódios que chegavam ali a 7,5, com média de média, 7,5 de média e picos de 8 pontos. Ultrapassava a Record em várias ocasiões e assumia a vice com muita tranquilidade.
Esses anos foram marcados por uma estabilidade impressionante, que mostrava a força do formato com o público fidelizado pelas histórias familiares e pela presença carismática da Cristina Rocha. Entre 2020 e 2021, mesmo com muitas mudanças, né, pandemia, perca do segundo lugar, né, que o SBT perdeu para a Record, causadas também muitas mudanças causadas pela pandemia na época, né, que mudou tudo, né, as gravações, enfim, tudo, mudou tudo. A forma de você consumir televisão mudou muito também nesse tempo. O programa teve desempenhos positivos nesse período também, com a melhor audiência chegando em 2021 a marcar 5,3, mas já era uma queda, né, pô, de 8 pontos que marcava em 2017 e 18, cair para 5, mas ainda manteve uma audiência boa. Se hoje marcasse 5,3, podia ser uma festa, né? Então o programa também foi muito impulsionado pelas novelas mexicanas, né, que vinham em seguida, entregavam bem. Os índices mostravam que o Casos ainda era relevante, mantendo médias na casa dos 4 a 5 pontos. Em 2022, contudo, o programa começou a enfrentar dificuldades aí mais evidentes, com mudanças de horário que impactaram negativamente os números, e o programa chegou a registrar apenas 1,7 em alguns dias, tornando-se a pior audiência do SBT em certas jornadas. Essa fase foi descrita como o pior momento da história do programa, com médias caindo para baixo dos 2 pontos em vários episódios. No final do ano, em 2022 e início de 2023, a queda se acentuou, com médias na casa dos 1,5, levando ao anúncio do cancelamento em agosto daquele período, que foi abordado, né, que foi abortado, na verdade, de maneira temporária, né? Ficou ali, eles não anunciaram como cancelamento, eles anunciaram como uma pausa. Mas o programa foi encerrado depois, em março, né, como um descanso, deram um descanso após anos de baixos índices, e inclusive o programa foi encerrado sem despedida. A Cristina, né, como ela sempre gravou vários programas assim no dia, então esse foi um programa comum, né, poderia voltar no dia seguinte. Então ela encerrou o programa se despedindo e pronto, e no dia seguinte o programa não voltou mais. Essa decisão marcou o fim de uma era naquele tempo de mais de 18 anos contínuos no ar. Após um ano e 2 anos, após um hiato de 2 anos, o Casos retornou em julho do ano passado com a Cristina Rocha de volta. E a estreia registrou 2,9 na Grande São Paulo. Um número que causou, né, uma queda na audiência geral do SBT naquele período, mas que serviu como base para poder, né, o programa se recuperar. De agosto para setembro, o programa mostrou crescimento, com alguns ajustes, né, chegou a marcar 3 pontos ou mais em vários dias, alavancando a faixa da tarde, mostrando que o formato ainda tinha apego do público. Um episódio de novembro de 2025 bateu recorde desde o retorno, com 4 pontos de média e pico de 4,7, crescendo 60% em relação às semanas anteriores. No final do ano passado, o programa consolidou uma fase positiva, com médias acima de 3,5 em algumas semanas e crescimento consistente após alinhamento na grade, tornando-se uma das forças das tardes do SBT e superando outras atrações do canal. Esse ano, até o presente momento, antes de mudar para o sábado, o Casos vivia um dos seus melhores momentos recentes, com alguns dos maiores índices na programação diária, incluindo dias com 3,3 ou mais, e a própria Cristina Rocha destacando que a audiência era muito boa antes da mudança. Então, esse retorno no ano passado teve um desempenho inicial baixo, mas aos poucos o programa estava pegando liga, estava se engrenando de novo, mas agora o SBT decidiu, né, mudar de maneira aí até surpreendente, tirando o programa da programação diária, da grade diária, e jogando para a programação semanal. E eles fizeram uma enquete, né, como eu comentei nos últimos vídeos, eles fizeram uma enquete, né, no WhatsApp, no canal deles de WhatsApp, perguntando para o público qual o melhor dia de exibição, se continuasse diariamente ou fosse exibido semanalmente. E o público votou, né? Assim, a porcentagem ficou muito em outra quantidade na programação diária. Então, o público queria que o programa continuasse do jeito que estava. Só que eles não respeitaram a votação. E o programa foi colocado no sábado, né? Mas, enfim, vamos ver como é que ele vai se portar agora, né, nas próximas exibições aí, depois do carnaval, já agora ao sábado, né? Porque o SBT, na programação de sábado, infelizmente, aí, né, tem sofrido muito. A gente tem a programação lotada de jornalísticos, né, jornal de manhã, né, jornal à noite. Então eu não acredito que deva marcar uma audiência muito boa, não. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver.
mas está dada a informação aí de que o Casos de Família trocou a semana, né, a programação diária, pelo sábado, e vai agora assumir aí na faixa da tarde, a partir do dia 21 de fevereiro, a partir das 4 da tarde, logo após o Eita Lucas, a programação aí de sábado do SBT. Será que vai dar certo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. E siga a gente aqui, ó, no Instagram, @BastidoresDMUFC. Siga a gente lá, pode colocar esse arroba aqui que você vai nos encontrar. Pode colocar também Bastidores da Mídia, que também você aparece. Vai aparecer essa logozinha aqui, essa televisãozinha colorida. Você clica lá, segue a gente, acompanha as nossas publicações, que são todo dia, de 6 da manhã até 11 horas, meia-noite. Se tiver uma bomba também na madrugada, a gente noticia, mas os horários são esses. Fiquem todos com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.